Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a semana passada estamos meditando o tema da oração. Na semana passada nós contemplávamos a cena de Marta e Maria. Marta, tomada pelos seus muitos afazeres, e Maria aos pés de Jesus. Ouvíamos a reprimenda do Senhor em relação a Marta. Você se agita por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a parte melhor. Maria escolheu a contemplação, e não porque o serviço não seja necessário. Falávamos sobre a pergunta muitas vezes, sem sentido. É melhor rezar do que servir, ou é melhor servir do que rezar? Você tem que servir rezando e rezar servindo. Então, assim, não é que seja uma coisa mais importante que a outra, não é somente isso. E essa semana, esse domingo, nós continuamos a nossa meditação, trazendo a oração mais uma vez para o centro dessa meditação. A oração do Pai Nosso é transmitida por Lucas e Mateus. Não a encontramos em Marcos. Em Lucas nós encontramos 5 petições. Em Mateus, 7. É o clássico Pai Nosso transmitido para nós. A oração mais importante do cristão. Recentemente, um biblista que, por sinal, é o pregador da Casa Pontifícia, o padre Capuchinho Pasolini, dizia que Marcos não transmite a oração do Pai Nosso, mas está meio que implícita quando Jesus vai ao Getsêmani, que ele pede que os apóstolos vigiassem com ele naquele momento de oração. Então os apóstolos veem Jesus rezando, suando sangue, e pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. E essa colocação, ela é muito importante, na verdade ela é luz, é um farol para a nossa meditação, porque podemos nos perguntar: para que serve a oração? Para que serve? Então, utilidade. Mas uma outra pergunta deve ser feita antes: o que é a oração? Porque se eu não entendo o que é oração, eu não vou entender para que ela serve. Os apóstolos pediram então ao Senhor: ensina-nos a rezar, diante daquele sofrimento tremendo de Jesus. Jesus que está prestes a beber, finalmente, e de modo derradeiro, aquele cálice, até a última gota, e a oração lhe serviu como preparação para aquele momento, para um momento que ele já conhecia. A oração que fortalece. São Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me dá força. E uma outra passagem vai dizer que quando é fraco, é então que é forte. Por quê? Pelo poder da graça e pelo poder da oração. Então nós entendemos que Maria escolheu a parte melhor porque ela escolheu estar aos pés de Jesus, porque tudo na vida dela partia da oração. Não era deixar de lado o serviço, mas tudo começava na oração. Tudo começava na intimidade com o Senhor. Porque o que é oração? É intimidade com Deus. É diálogo interior com o Senhor. Quem tem dificuldade de dialogar com Deus, terá dificuldade na oração. E quem tem dificuldade na oração, terá dificuldade com o próximo. Terá dificuldade com as cruzes. Terá dificuldade com as tentações. Terá dificuldade no caminho. Se eu não sei o que é a oração e não entendo para que ela me serve, eu terei muita dificuldade no meu caminho. Porque no enredo da vida espiritual, precisaremos muito dessa oração. Quando dos momentos em que suarmos sangue, precisaremos da oração, assim como Jesus. Então vamos aos textos. Na primeira leitura nós ouvimos Abraão negociando com Deus. Deus que fica indignado pela situação lá em Sodoma e diz: eu vou destruir. E Abraão diz: mas se o Senhor destruir, o Senhor vai destruir justos com pecadores. O que é que justos tem a ver com isso? Muitas vezes o anúncio de uma catástrofe é para que no coração da pessoa brote o desejo da oração,
brote o desejo da intercessão. Então Abraão começa a negociar com Deus. Se o Senhor encontrar 50 justos, vais destruir? Não, não destruirei. Aí depois talvez não tenham 50. E se forem 45? Também não destruirei. À medida em que você começa a negociar com Deus, por alguém, pela sua família, pela nação, você entende o quê? Você se coloca diante de Deus. Você começa a implorar. Você começa a mendigar. Você suscita a misericórdia de Deus, que é sempre atuante. Mas para isso você precisa se colocar diante dele e negociar. É a famosa oração de intercessão. Do tipo, estamos falando de 50, 45, 40, 35, até 10 justos. Mas nós podemos dizer, Senhor, se o Senhor encontrar na vida dessa pessoa uma obra boa, o Senhor vai destruir por conta disso? Eu sei que existe um emaranhado de ações ruins. Eu sei que a pessoa recebe muito e não corresponde. Mas se o Senhor encontrar pelo menos 5 obras, 2 obras boas na vida dessa pessoa, o Senhor vai destruí-la? Não dará ainda uma outra chance? E Deus diz, darei. Os filhos de Deus constantemente o recordam as suas maravilhas e a sua misericórdia. Lembremos, iremos ver no decorrer do tempo, iremos ver no decorrer dessa homilia, Deus não precisa de juízes. Deus deseja intercessores. Juiz, ele já é. Não adianta você assumir o papel do juiz na sua vida e na vida dos outros. Você não foi constituído juiz para a vida de ninguém. Bote na sua cabeça. Mas Deus pede intercessores. A capacidade de negociar com ele. E toda pessoa que negocia nesse caso, se você está pronto a pagar um resgate, algo vai sair do seu bolso. Qual é a dificuldade da intercessão? É que eu sei que eu tenho que ofertar alguma coisa. Então é muito mais fácil condenar do que dizer assim, eu me oferto por. É muito mais fácil dizer, não tem mais jeito, está entregue, do que dizer, continuarei rezando. Entendemos o que é oração e para que serve? E quantas pessoas, quantos homens de Deus passaram por isso em sua missão? Abraão, Moisés se converte realmente intercedendo pelo seu povo. Quando é que muitas vezes a conversão chega ao nosso coração? Quando você não se cansa de interceder por alguém. Mas, padre, não bastariam as nossas obras, as minhas obras? Mas muitas vezes Deus pede que essa conversão chegue através da relação com uma pessoa, com algumas pessoas. Então ela vai chegar. No Evangelho, o Senhor, então, ensina os apóstolos, quando rezardes, dizei. E ensina o Pai Nosso. As petições do Pai Nosso, direcionar o nosso coração ao Pai, pedir o pão de cada dia, pedir o reino do Senhor, que são as coisas necessárias do nosso dia a dia, elas estão conectadas àquilo que segue. Procurai e achareis. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. E aqui a gente conhece um outro lado da oração, que se chama insistência ou perseverança. Se Deus já conhece aquilo que eu preciso, por que é que eu tenho que pedir? É uma pergunta pertinente. Se Deus é Pai e Ele já conhece, por que é que eu tenho que pedir? Porque pedir significa quebrar o próprio orgulho. Pedir significa sair da soberba. A soberba que vai agir de 2 maneiras na nossa vida. É soberba a pessoa que não se sente digna. Aí você diz, mas padre, isso não é uma coisa boa? Não se sentir digno
Sim. Mas realmente você não se sente digno? Será que em todas as situações você se sente inferior às outras pessoas? Ou você se sente superior? Se você se sente superior em relação às outras pessoas, então de fato você não se sente uma pessoa indigna. Você se utiliza desse artifício, desse argumento para não pedir algo ao Senhor. Se de fato você se sentisse indigno, você se colocaria no último lugar sempre. E nem sempre acontece isso. Raiz da soberba. Não peço a Deus porque eu não mereço, não sou digno. Deus já conhece, se Ele quiser lhe dar. Orgulho. Porque a oração pede que eu mendigue, pede que eu saia de mim. Porque a oração deve ser uma oração constante. Se por um lado eu digo que eu não sou digno, por outro lado eu vou dizer, mas eu posso resolver sozinho. Para que incomodar Deus por coisas bobas como essas? Não preciso do meu pai para isso. Já estou grandinho, eu sei o que fazer. E aí você elimina Deus da sua vida. Porque sem a luz do Espírito Santo, você pode ser como Marta, tomada por tantos afazeres, por tantas coisas boas, sem concluir as suas obras, que permanecem inacabadas. É aquilo que dizia o salmista hoje. Completar em mim a obra começada. Quantas obras começadas e não concluídas? O jejum que eu quero fazer, não consigo. O acordar cedo que eu quero e não consigo. Quantas e quantas obras inacabadas? Por quê? Porque partem da minha autossuficiência. Porque não partem daquele diálogo com o Senhor. E é interessante que santos como, por exemplo, o Padre Pio, não tomava jamais uma decisão, ainda que mínima, sem consultar o Espírito Santo. E eu, que sou mais santo do que o Padre Pio, não preciso de Deus para tomar decisões, justamente, né? Algumas coisas eu consulto, outras eu não preciso. Quanto orgulho. Deus vai pedir a capacidade de mendigar. Eu quero. Senhor, por que é que eu tenho que me humilhar? Porque você tem que quebrar o seu orgulho. Porque você precisa quebrar o orgulho. Tudo posso naquele que me dá força. Sim, tudo posso. Mas eu preciso sair de mim mesmo. Preciso quebrar essa armadura que me mantém prisioneiro. E pedir graça e mais graça ao Senhor. São Paulo diz, rezai incessantemente. Rezar incessantemente não significa dizer rezar 15 terços por dia. Mas rezar incessantemente significa estar sempre conectado com o Senhor. Porque assim, já rezei meu terço hoje, então já dei a Deus aquilo que eu tenho que dar, o resto agora é meu. Aí não é assim. As 24 horas do seu dia, elas pertencem ao Senhor. Quanto mais Deus poderia fazer na nossa vida e não faz, porque falta oração, porque falta abertura do nosso coração. O procurar, o bater, o pedir, o insistir. E, sobretudo, se não há insistência na nossa oração, as tentações vão nos derrubar. Quero que fique bem claro aquilo que claro já está, que todos já conhecem, mas é bom sempre a gente recordar. Se você está em uma situação estagnada, você está mal. Se você está regredindo, você está mal. Se você está progredindo, se você quer ser santo, atenção, você está mal. Em que sentido? Toda pessoa que deseja dar um passo a mais, o inimigo já começa a se incomodar. Se a sua oração não é insistente, não é persistente, não é consistente, vai cair diante das tentações. Você se prepara, estuda, vai, medita, reza, traça propósitos e aí encontra uma pessoa totalmente intragável. Vige, meu Deus, perdi tudo. Mas por que você perdeu tudo?
Porque você partiu de você mesmo e não do Senhor. Porque você achou que ia lidar bem com a situação. Seria capaz de enfrentar. E não é assim. E quando dá queda, você não se reergue rápido. Você fica se lamentando, acariciando a própria tristeza, alimentando essa vida, esse vazio existencial que já está dentro do coração. Portanto, Deus nos pede esse êxodo que começa com a oração. Tudo começa na oração, tudo. Sempre. Que Deus possa nos conduzir, iluminar a nossa mente e que possa tirar do nosso coração todos os pretextos diante de uma oração que é tão necessária. E que Deus também possa meio que quebrar certas convicções ou desculpas do tipo, aquela pessoa reza tanto e é assim. Aquela pessoa reza tanto, mas é incoerente. Aquela pessoa reza tanto, mas é imatura. Aquela pessoa reza tanto, mas é irresponsável. E o que é que você tem a ver com a vida dela? Faça a sua parte. Vê o pretexto. Rezar ruim. Por quê? Porque aquela pessoa reza e não se converte. Então você está no inferno porque o outro não se converte. É somente um pretexto que alimenta o seu orgulho. Se o outro reza e não se converte, o problema é dele. E por ele você deve rezar. Como Abraão, pela cidade de Gomorra e Sodoma, como Moisés, pelo seu povo. Mas não é que você se utiliza de pretexto porque o outro reza e não se converte, então você não tem que rezar por conta disso. Peçamos mais clareza ao Senhor, a esse Deus que se faz encontrar, esse Deus que é tão misericordioso, a esse Deus que nos dá o respiro hoje pela manhã, nos dá inteligência, capacidade de acolher a sua palavra. Quebremos essa vontade tão fraca para aqueles que hoje vão receber a Eucaristia, que possam, durante a missa, fazer esse exame de consciência interior, para receber esse alimento tão necessário, tão saudável, tão importante. Que a vida de oração seja renovada em nós, de uma oração que parte na simplicidade. A oração, no fundo, é simplesmente um olhar. Se você não tirar o olhar de Deus, mais cedo ou mais tarde, esse olhar muda. Vamos insistir, persistir e pedir a Deus consistência na nossa vida de oração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.